João capítulo 1, primeiro dia da nossa meditação devocional, né? Então, bem-vindos à Família para Encontrados. Hoje nós começamos então os nossos devocionais, em que nós vamos estar lendo e meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos começar no Evangelho, segundo escreveu João, tá? No capítulo 1. Tá? Vamos começar com uma oração para pedir que o Senhor esteja direcionando esse momento. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor. Muito obrigado onde quer que esse vídeo chegar, Senhor, que seja para o louvor da Tua glória, Senhor. Pai, perdoa as nossas faltas, seja um tempo de comunhão contigo, comunhão entre nós, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor, que seja um tempo de partilha, um tempo para edificar, Senhor, um tempo para consolar, Senhor, para exortar, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, faz-se presente nesse tempo, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra que chegou até nós, Senhor. E que seja um tempo, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. É o que nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. É como diz o pastor Leandro Vieira, da família dos que creem, que seja para a glória do Pai, para a glória de Deus, para a edificação do corpo de Cristo e para o bem do mundo. Que seja um tempo assim, em nome de Jesus. Então, o Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1. A palavra tornou-se carne. E no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, e ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos receberam a sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. João Batista nega ser ele o Cristo. Esse foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando.
Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar a água não tivesse me dito: Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre. Onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram por volta de 4 da tarde e viram que onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzindo é Pedro. Jesus chama Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: Digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. São textos muito ricos. Então, assim, Deus abençoe e nos guie naquilo que Ele tem para nós nesse dia. A primeira parte que eu gosto, que eu acho importante, assim, que eu vejo significativa nesse capítulo, é logo no começo, quando fala que Jesus era a palavra e ele estava com Deus, e ele era Deus, ele estava no princípio com Deus. Por que isso é importante? Porque uma das coisas que mais, ao longo dos séculos, tentaram confrontar o cristianismo é tentar dissociar a questão de Jesus ser Deus. Eles tentam dizer que era um homem, que era um profeta, que era um espírito evoluído, que era não sei o quê, mas a palavra deixa claro essa verdade. Jesus é Deus encarnado. Isso é fundamental. Por quê? Porque muitas religiões são acerca da gente melhorar para evoluir, para chegar ao lado espiritual. Mas a palavra deixa claro o contrário, que é Jesus, que é Deus que veio até nós, se esvaziou e veio até nós, né? E assim, isso foi tão chocante, sempre é tão chocante, porque assim fala que as pessoas, os seus não reconheceram,
Ele veio para os que eram seus e os seus não reconheceram, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, e que não foi por vontade humana nenhuma isso, né? É tudo pela graça, é pela vontade de Deus que essas coisas acontecem. A gente tem que começar a ter entendimento humilde disso, de que assim, é a misericórdia do Senhor que nos leva a encontrar Ele. Não tem mérito nenhum do homem, não fui eu que, eu sou uma pessoa boazinha, por isso Deus me escolheu. Eu sempre, uma coisa que eu acho muito legal, o pastor Douglas Gonçalves, ele fala que, assim, quando uma pessoa fala mal de você, fica feliz porque, assim, ela não sabe, o que ela está falando, por mais que seja verdade, é muito menos do que você é de ruim mesmo, entendeu? Porque, assim, o que acontece? Só quem conhece todos os nossos pecados e toda a nossa maldade, na verdade, é Deus. E, em segundo lugar, somos nós. E muitas das vezes o que as pessoas veem é uma fração da realidade, entendeu? De tudo que... Porque, assim, a maior parte dos nossos pecados está na nossa mente, né? Está na nossa mente. E é ali que só o Espírito que sonda os corações é que tem noção, né? Então, assim, não é por mérito nosso, jamais foi por mérito nosso, é pelo amor de Deus derramado através de Jesus, né? A graça se manifestando através de Jesus, né? Então a gente tem que ter essa humildade que não somos salvos por obra humana, né? Foi pelo amor de Deus por nós. E isso você vê que, assim, João Batista nesse texto, ele já mostra essa humildade, que ele fala assim, aquele que vem após mim é superior a mim, né? E hoje em dia, muitas das vezes a gente tem um conceito de humildade distorcido, né? É um conceito franciscano que associa a humildade à pobreza, e na verdade, humildade é você pensar menos sobre você mesmo. Não é se desvalorizar, mas é você não ficar só pensando em você e tendo orgulho e se achando superior, né? Na verdade, a humildade, eu gosto muito de uma frase que diz assim, não é pensar menos de si, é pensar menos em si, né? Então a gente tem que tentar buscar essa posição de humildade, e isso mostra nesse texto, né? A gente tem que ter esse sentimento de João Batista, né? De entender. E um ponto-chave aqui a respeito de Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Porque no Velho Testamento, toda vez que as pessoas pecavam, eles tinham que sacrificar um cordeiro. E esse cordeiro era para cobrir o pecado, né? Que ele fazia propiciação, né? Ele cobria o pecado para que Deus, quando olhasse aquela pessoa, não visse o pecado que ela cometeu. E João, nesse texto, ele fala o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque o sacrifício de Cristo é o sacrifício perfeito. Então, quando Deus provê Cristo para nós, Ele produz um sacrifício expiatório, que é diferente de propiciatório. Qual que é a diferença? O sacrifício propiciatório é aquilo que eu falei, ele encobria o pecado. E agora não, é um sacrifício expiatório, que é o que tira o pecado do mundo, né? Então, através do sacrifício de Cristo, dessa identificação da fé em Cristo Jesus, você aceitando esse sacrifício no seu lugar, você recebe essa justificação que tira o pecado, né? Que lava as nossas vestes, né? A gente vai ver isso em textos no futuro. Então, assim, eu acho muito chave esse versículo, né? E assim, Jesus ali estava inaugurando o reino de Deus. Ele fala o seguinte, que a partir daquele momento, no final do capítulo, é um final maravilhoso, que fala o quê? Que a partir daquele momento, daquela revelação dele como Messias, né? Natanael fala assim, você é o Messias, o filho de Deus.
E ele fala assim, você vê isso só porque eu tive uma palavra de conhecimento, que você estava debaixo da figueira? Ele fala assim, poxa, você verá coisas muito maiores, a partir de agora você verá os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então ele estava inaugurando um novo tempo, um tempo onde o Espírito Santo, onde a atuação de Deus seria manifesta no nosso meio. E isso foi só a inauguração. O Espírito Santo continua agindo até hoje, né? Então, assim, baseado naqueles princípios que a gente falou, né, lá da Jocum, né? Jocum é a abreviação de Jovens com uma Missão, né? E eu gosto muito desse cartãozinho que eles dão lá em Almirante Tamandaré, que tem princípios de meditação na palavra. Então, assim, tem aplicação pessoal, caráter de Deus, pecados a confessar, atitudes para mudar, promessas para crer, motivos para agradecer, exemplos a seguir e oração para fazer. Então, assim, uma aplicação pessoal, buscar essa posição de humildade, de entendimento, né? Que é pela graça de Deus que nós somos salvos, né? O caráter de Deus é esse caráter amoroso, que entrega o seu Filho por nós, que se esvaziou para estar aqui conosco, né? Pecado a confessar, meu orgulho, minha autojustiça, assim, que eu acho que eu sou uma pessoa, muitas das vezes a gente acha que é uma pessoa boa, né? Quantas vezes eu penso assim, porque eu também sou bonzinho, eu faço um monte de coisa legal. Então, assim, a gente entender que é tudo pela graça, né? Que as obras que a gente faz é a ação de Deus através das nossas vidas, né? E atitudes para mudar, tentar cada vez mais viver segundo essas coisas que Deus tem aprendido, tem mostrado para nós. Motivos para agradecer a Deus por essa possibilidade de sermos feitos filhos de Deus quando nós cremos e aceitamos Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar esse tempo. Pai, muito obrigado por Jesus, pela manifestação dele, Senhor, por essa possibilidade de sermos feitos filhos, Senhor, por meio da graça, mediante a fé, Senhor. Obrigado pelo seu grande amor que proveu, Senhor, esse Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, Senhor. Que cada dia mais nós possamos, Senhor, estar buscando viver segundo essas revelações, Pai. Dá-nos entendimento, dá-nos discernimento, Senhor. Que seja um novo tempo para as nossas vidas. Muito obrigado por essa oportunidade. Que seja o começo, Senhor, de um tempo de reflexão diário, Senhor. E que mais importante do que tudo, mais importante que vídeo, que seja um tempo, Senhor, diário de comunhão e relacionamento contigo, Senhor. Que nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.